Olá, estamos iniciando mais um programa Opinião Pernambuco de forma remota, eu aqui na minha residência e lá no seu espaço o professor Silvio Meira. Então, nada mais do que o momento de falarmos sobre tecnologias no combate à Covid-19. Lembrando que o professor Silvio Meira, ele é cientista-chefe da empresa de Digital Strategy Company e professor extraordinário da Cesar School. Bom, professor, a gente vai falar sobre vários tópicos: inteligência artificial, protagonismo das startups, trabalho remoto, né? Enfim, assunto é o que não falta. Mas eu queria começar o programa lembrando um alerta que Bill Gates teria feito em 2015, de que o mundo precisava olhar para a tecnologia para se precaver em relação ao surgimento de uma pandemia como esta que a gente está vivendo. Inclusive, ele fez uma menção à gripe espanhola lá de 1918. Mas o fato é que nós acabamos caindo e, no momento, tínhamos realmente algumas ferramentas, mas, ainda assim, o mundo ele não está conseguindo controlar, conter de uma forma ainda desejável o avanço da Covid-19. Então, a pergunta seria: o mundo já reconhece o papel da tecnologia na solução de questões vitais em momentos como esse que nós estamos vivendo, professor? Olá, Valdir. É um prazer estar aqui no Opinião Pernambuco e a resposta é sim e não. E por que a resposta é sim e não? Porque tecnologia é só ferramenta. O que a gente precisa ter é cultura, né? Então, veja, em que estágio a gente está hoje dessa conversa toda da humanidade? Vamos imaginar que a história tenha 5.000 anos. Então, nos últimos 5.000 anos, a humanidade se espalhou pela Terra de uma forma... É claro que já vinha se espalhando antes, né? Mas como história, que a gente tem registros objetivos, a gente tem um espalhamento da humanidade nos últimos 5.000 anos. Nos últimos 500 anos, a gente tem um processo de globalização ali a partir das grandes descobertas. Nos últimos 50 anos, a gente chegou num ponto onde o grau de industrialização, com o grau de intervenção humana nos ecossistemas, criou uma espécie de um superorganismo chamado humanidade, que funciona de uma forma meio desorganizada, para dizer o mínimo. Só para a gente ter uma ideia aqui, vamos falar de tecnologia na crise, não é? Os modelos matemáticos que a gente tem dizem que há alguma coisa, deve haver alguma coisa como 1.700.000 vírus desconhecidos em hospedeiros animais. 1 em cada 1.000 é um coronavírus, ou seja, tem 1.700 coronavírus desconhecidos lá fora esperando por nós. Quanto nós investimos em pesquisa, desenvolvimento, laboratórios, sistemas de alerta nos últimos 20 anos para olhar esse problema? Muito pouco comparado com o impacto de um desses vírus, como o SARS-CoV-2, de repente aparecer na nossa frente. Então, nós estamos mitigando um problema que foi causado por um desses vírus, numa escala absurda, o problema. O custo da mitigação é completamente fora de qualquer norma que a gente podia esperar em termos de vidas, de famílias impactadas, de impacto econômico, de desemprego, de colapso dos sistemas globais de saúde. Então, onde que a gente está exatamente? A gente está descobrindo agora que a gente precisa de um sistema operacional para a humanidade. A gente precisa descobrir como essa humanidade funciona. Esse sistema operacional, considerando que a gente está vivendo numa era digital, é um sistema operacional digital. Está cheio de ferramentas tecnológicas que a gente pode usar de todos os tipos para tratar isso. Mas, mais do que as ferramentas, a gente precisa de governança. Isso. Então, vamos falar agora dos pontos positivos que já foram avançados, né? E aí você já deu essa deixa. Quando se diz que é possível você desenvolver ou você perceber ferramentas de cruzamentos de algoritmos que possam, por exemplo, identificar vírus ou cruzamentos de vírus, você se refere exatamente a quê? Né? De que forma esse tipo de estudo, que envolve necessariamente uma tecnologia inteligente ou inteligência artificial, até que ponto isso se dá nesse momento como uma forma que abre perspectiva para soluções àquilo que hoje mais incomoda, mais ameaça a humanidade? Hoje a gente sabe usar algoritmos para fazer sequenciamento genético muito rápido.
semanas depois desse vírus ter aparecido, nós tínhamos o código genético dele. Sabíamos exatamente qual era o código. Já era o ponto de partida para centenas, para milhares de análises e experimentos diferentes. Ao mesmo tempo, você começa a emparelhar certos tipos de fragilidades do vírus em si, com certas moléculas que já estão disponíveis, e certos tipos de impactos no nos seres humanos, com outras moléculas que estão disponíveis também, já para serem usadas na forma de qualquer tipo de coisa que pode ser injetada ou tomada, ou o que for, do ponto de vista médico, né? Então, o que a gente teve logo no começo? A gente teve um ataque informacional ao vírus. O que a gente também tem hoje como ataque informacional? Todos os modelos e simulações que a gente tem para mostrar como a epidemia está progredindo em cada país e a pandemia globalmente são simulações computacionais. Você coletar informação sobre casos, sobre infecções, sobre óbitos, sobre a capacidade dos sistemas de saúde, sobre demografia, sobre condições econômicas, e você montar modelos computacionais que há 20, 30, 40 anos teriam que ser muito mais simples, porque nós não tínhamos nem a sofisticação das ferramentas que temos hoje e não tínhamos a capacidade computacional. Hoje você consegue fazer certas simulações da evolução de uma pandemia dessa num laptop. Há 20 anos atrás você teria que usar o equivalente da época a um supercomputador, que é um laptop de hoje, por outro lado. Então, tem muitos componentes tecnológicos no processo de tratamento dessa pandemia em particular. Agora, é bom ver que isso não é só no que tange a tecnologias da informação e comunicação. Nós estamos falando em genética, em imunologia, em nanotecnologia, em engenharia biológica, engenharia genética. Quer dizer, existe um avanço da ciência tão criticada por negacionistas e muitos outros tipos de seres que resistem a dados, fatos e a simples elicitação do conhecimento científico na sociedade e a sua dura e delicada e dedicada construção por tanta gente durante tanto tempo, que combinadas essas múltiplas facetas do conhecimento científico, são que estão possibilitando, por exemplo, que a gente tente fazer uma vacina num prazo nunca antes visto. O que se está tentando agora é como é que a gente consegue ter uma vacina para a Covid-19 em 18 meses. O prazo normal de se fazer uma vacina é 4, 5 anos. E tem vacinas que levam 10 anos para ser feitas. E é bom a gente notar aqui que existe uma pandemia global que está em ação desde a década de 80, desde o começo da década de 80, chamada HIV/AIDS, para a qual a gente não tem vacina até hoje, depois de quase 40 anos de pesquisas e centenas de bilhões de dólares gastos. Então, já sabemos mais ou menos como fazer uma vacina para a Covid-19. Não sabemos se vamos fazer em 18 meses, ou em 24, ou em quantos forem, mas já há um número significativo de resultados relevantes que apontam para uma vacina em 24 meses ou mais, por exemplo, prazo esse que pode eventualmente ser encurtado. Isso, maravilha. O que falta, talvez, e que possivelmente aconteça mais na frente, é substituir as cobaias humanas por cobaias tecnológicas. Não sei se a gente já pode sonhar com isso. Talvez isso venha a acelerar mais ainda o processo de grandes descobertas. Claro que pode. É utopia ou já acontece? Você acontece de certa forma. Quando você ouve os experimentos ou os relatos dos experimentos, você vai ouvir coisas como tal vacina ou tal medicamento foi testado num modelo animal. Você normalmente começa com ratos, vai para primatas não humanos, depois para humanos e assim por diante. É muito difícil simular um ser humano, né? Simular completamente e com um razoável grau de fidelidade no ser humano não é uma atividade exatamente simples. Nós somos complexos, por definição. Isso. Silvio, eu queria passar para um outro tópico aí que também é importante, que é o rastreamento. A Organização Mundial de Saúde preconiza que é necessário o isolamento social. E, ainda assim, muitas pessoas se deslocam. Porém, a tecnologia ela possibilita hoje o rastreamento das pessoas, né? Então, existem dispositivos, existe tecnologia que rastreia, e isso já tem sido utilizado em vários países, inclusive aqui no Brasil e aqui em Pernambuco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses mecanismos de monitoramento do movimento das pessoas.
Olha, a tese que todo mundo usa, ou pelo menos todo mundo que entende do problema, eu não sou exatamente um especialista nem em epidemiologia e muito menos em virologia, mas o que todos nós sabemos é que para tratar uma epidemia desse porte, a gente tem que testar as pessoas para ver quem é portador do vírus e ainda está contaminando outras pessoas. A gente tem que rastrear as pessoas que estão contaminadas e transmitindo o vírus para outros e quem esteve em contato com eles. A gente tem que isolar quem tem o potencial de transmitir e a gente tem que, obviamente, tratar. Então, é testar, rastrear, isolar, tratar. Como é que a gente pode rastrear? Se fosse vamos dizer, antes dos smartphones, 2000, a probabilidade da gente fazer um rastreamento efetivo usando tecnologia era muito baixa. Mas você não precisa usar a tecnologia necessariamente para fazer rastreamento. Você pode usar agentes humanos. Você ir atrás de pessoa por pessoa, saber quem esteve aonde, fazer perguntas, questionar, preencher tabelas, assim por diante, processar a informação e acabar descobrindo. Isso não é uma novidade. Rastreamento em epidemias e pandemias é uma coisa antiga. A novidade é que você pode pegar um smartphone como esse, colocar algum slotzinho pequeno de código que permeia múltiplos aplicativos no smartphone e, através da localização desse smartphone no espaço, você saber onde é que as pessoas estão. E, principalmente, saber aonde é que a pessoa que está com esse smartphone, se ela entrou em contato com a que está com esse outro smartphone aqui, e se, por acaso, uma delas duas estava contaminada enquanto ainda estava em contato com essa do outro smartphone. Esse processo, que não é difícil de ser feito do ponto de vista computacional e de comunicação, pura e simplesmente, ele tem implicações não triviais. A gente consegue fazer rastreamento de pessoas em tempo real. O que significa em tempo real? Significa que se tem uma pessoa que eu sei que está contaminada agora e que, de repente, o smartphone dela chegou perto de outra pessoa que não está, eu deveria ter a capacidade de comunicar para a pessoa que não estava que ela acabou de entrar em contato com a pessoa que está. E ir objetivamente atrás dela para testá-la também no período mais curto de tempo para saber se ela foi infectada, além de tentar isolar este que estava e está entrando em contato com os que não estão. Porque, veja, Valdir, o que nós estamos enfrentando no Brasil? Nós estamos enfrentando transmissão comunitária massiva do vírus. Como que isso foi feito na Coreia? A Coreia Vamos fazer o seguinte, professor. Fazer o seguinte, o exemplo de como foi feito na Coreia, a gente deixa para o próximo bloco, pode ser? Pode. Então a gente volta daqui a pouquinho e continua esse nosso papo. Até já. Voltamos com o segundo bloco do programa Opinião Pernambuco, conversando com o professor Silvio Meira. Professor, no bloco anterior, o senhor falava sobre a experiência de rastreamento de pessoas através dos smartphones, né? E aí o senhor chegou sendo interrompido, acabou sendo interrompido porque precisávamos chamar um bloco. Então, vai lá, o senhor conclui esse raciocínio, que a gente tem muito assunto ainda pela frente. Como foi? Eu dizia, como foi que a Coreia fez isso? Tá certo? A Coreia tentou evitar a transmissão comunitária massiva do vírus na sociedade. Como que você faz isso? Ao identificar os primeiros casos, você começa a testar e rastrear as pessoas que entraram em contato com qualquer pessoa desse primeiro grupo de casos. E começa a fazer isso em cascata. Começa a testar e rastrear quem entrou em contato com quem entrou em contato. E aí, quem entrou em contato com quem entrou em contato com quem entrou em contato. Quando você controla mais ou menos esse problema, você começa a observar a sociedade como um todo e dar conta para cada novo grupo de pessoas que eventualmente for contaminado, você testar e rastrear todo mundo. Recentemente, a Coreia começou a reabrir a sociedade em Seul, e num certo bairro chamado Itaewon, na cidade de Seul, que é a capital da Coreia, detectou um conjunto de casos oriundos de bares e restaurantes.
que vão ser um dos lugares, como todos os lugares onde se causa aglomerações, que nós gostamos de ir, todos nós, onde a gente vai ter que ter um cuidado excepcional para prevenir a proximidade das pessoas, para diminuir, enquanto ainda estiver havendo transmissão comunitária dos casos, ou seja, entre pessoas que estão na mesma comunidade e não com gente vindo de fora, para a gente diminuir a transmissão. Então, descobertos esses casos num conjunto de bares e restaurantes, 101 casos, se eu não me engano, mais de 7 mil pessoas foram testadas quase que imediatamente depois, com rastreamento dos seus celulares, do uso dos seus cartões de crédito, das placas dos seus carros e assim por diante. Veja que isso cria uma outra classe de problemas. De uma certa forma, o Estado está invadindo a vida das pessoas para, de novo, entre aspas, cuidar da saúde delas. A gente precisa ter garantias de que esse processo só vai continuar sendo feito desse jeito enquanto a gente tem uma situação de crise, uma situação de guerra, que é como a gente tem no Brasil hoje. Existe um orçamento de guerra aprovado. Então, se você tem um orçamento de guerra, é porque nós temos uma situação que pode não estar havendo tiroteios e bombardeios, mas nós estamos vivendo uma guerra, em particular, contra um vírus. E o efeito dele nas pessoas e na sociedade, no sistema de saúde, na economia. Eu não vejo problema nenhum na gente fazer esse tipo de rastreamento se houver garantias de que a privacidade das pessoas será garantida durante ele e depois dele esses dados serão literalmente destruídos. Isso, era sobre isso que eu ia puxar agora uma questão, né? Até que ponto nós devemos abrir mão da nossa privacidade em função de experiências que, teoricamente, estejam sendo realizadas para salvar a humanidade, né? Até porque houve reação em várias sociedades. Algumas sociedades, alguns países disseram, não, eu não quero isso, eu não quero o meu espaço sendo invadido. E ficou essa polêmica no ar. Então, a questão era essa, o senhor já adiantou a resposta, se quiser complementar para poder eu puxar aqui um outro tema. Veja, direitos individuais são contextuais. Então, em certas situações, vamos imaginar que, só imaginar no momento que a gente soubesse com algum grau de certeza que o mar à frente do Recife vai aumentar a altura da maré em 3 metros. As pessoas têm direito de morar nas suas casas. Elas as adquiriram. É um direito literalmente adquirido. Mas e se a gente souber com algum grau de certeza que isso vai acontecer? Nós tiramos ou não tiramos as pessoas de lá? Aonde fica o direito adquirido? A gente tem que raciocinar dentro do contexto. Então, no momento, uma pessoa contaminada por Covid-19, na fase ativa de transmissão, se movendo na comunidade, ele ou ela vai causar certamente um impacto nas pessoas ao seu redor e, em especial, em relação aos mais frágeis, isso pode ser letal. Será que todo mundo tem, aspas, o direito de andar por aí contaminando as outras pessoas? Na minha opinião, não tem. Será que o Estado, por outro lado, tem o dever de evitar que essa contaminação aconteça, se ele puder, sem causar um dano maior? Eu acho que ele tem o dever. Então, nesse balanço de direitos e deveres, numa situação de guerra, eu acho que a gente tem a obrigação de rastrear as pessoas, mantidas todas as outras condições sobre sua privacidade e sobre a destruição futura dos dados coletados com o propósito específico de salvar vidas. Silvio, quando abri o programa, eu citei alguns tópicos que a gente deveria se debruçar. Um deles foi o trabalho remoto e falei também sobre o protagonismo das startups. O nosso tempo já começa a ficar apertado, mas eu queria que você aproveitasse esse espaço ainda para falar sobre isso. Quer dizer, é um trabalho remoto num momento em que as pessoas não imaginavam que fossem precisar tanto da tecnologia, sobretudo para essa coisa de você estar num outro campo, né? Você não tem essa presença física, você está trabalhando virtualmente, como é o caso agora de a gente que está fazendo esse programa de forma remota. De novo, se a gente for comparar aqui, se isso tivesse acontecido 20 anos atrás, a gente não estaria fazendo isso aqui agora.
A ferramenta que a gente está usando para fazer essa gravação não existiria e a rede não tinha banda, não teria tido banda para a gente de novo fazer essa gravação. Hoje nós estamos acostumados quase em muitos lugares, no Brasil chega a cerca de 60% das casas, 20, 30, 40 megabits por segundo. Se fosse há 20 anos, não chegaria a 1 megabit por segundo. Então, de uma certa forma, é possível trabalhar de forma remota porque há rede, para começar. Depois, porque nos últimos 20 anos, o preço dos equipamentos praticamente foi dividido por um fator de 5 ou 6, talvez. O que custa hoje 2, 3 mil reais ou R$ 1.000, um laptop de baixo custo para você trabalhar em casa, custaria ali ao redor de 2 mil, alguma coisa como 20, 30 mil reais entre os mais caros. Então, nós estaríamos falando quase de coisas com o preço de um carro para você botar em cima da mesa para trabalhar. E não havia smartphones. Ou seja, nós não estávamos informatizados. Isso mudou. E parece-me que é irreversível, né? Agora é uma coisa irreversível, que se incorpora à praxis social. Sim, mas ao mesmo tempo, veja, nós somos gregários. Eu estou para ver uma pessoa entre todas as que estão trabalhando de casa e nós não estamos em home office. Nós estamos trabalhando de casa, com tudo fechado ao nosso redor, ou quase tudo, os bares, os restaurantes, os cinemas, os teatros, o local de trabalho. Então, o trabalho veio para casa. E há uma ilusão. Eu ouço pessoas dizendo, mas a minha performance está muito melhor. Certo, mas ela está trabalhando 14 horas por dia. São 2 dias compactados em um. Você não vai aguentar anos trabalhando 2 dias compactados em um, e 1 hora os bares abrem, os cinemas abrem, vai ter futebol de novo, a gente vai torcer de novo, a gente vai participar de um monte de outras coisas que a gente não está podendo participar agora. Então, a gente não deve se iludir que a mudança a partir de hoje vai todo mundo trabalhar isolado em casa e nós nunca mais vamos nos ver. Não é isso. É possível, é desejável, sob certos aspectos e condições, mas os humanos são gregários. O local de trabalho é precioso, até porque, para muita gente, ele é um dos únicos mecanismos de socialização. Isso. Silvio, e em relação às startups, né? E eu tinha pedido para você falar sobre o protagonismo que elas passam a exercer nesse momento. As startups estão passando por uma certa hora da verdade. Quem estava fazendo alguma coisa muito supérflua está tendo problemas dramáticos de sobrevivência. Quem estava tentando fazer alguma coisa útil que resolvia algum problema objetivo e claro que as pessoas têm, desde conforto ou de atendimento de uma necessidade física, está literalmente crescendo na crise. Isso é um efeito que a gente não podia supor que iria acontecer. Mas você tem, por exemplo, startups de atendimento psicológico online, você tem startups de telesaúde, você tem startups de logística, você tem startups de entendimento de mundo, de crises hoje. Você tem startups de fabricação em 3D. Tudo isso que, de repente, a gente descobriu que era necessário, que era fundamental. Por exemplo, nunca houve tanto aumento da qualidade das conexões digitais no Brasil como a gente está tendo agora. A gente nunca teve um aumento do e-commerce no Brasil como a gente está tendo agora. O e-commerce, esse ano no Brasil, vai dobrar de tamanho, proporcionalmente. Nós vamos ver um crescimento do e-commerce da ordem, talvez, de 50%, de 60%, nos melhores lugares, que já tinham uma velocidade muito grande em certas facetas do mercado, de 100%. O e-commerce deve sair de alguma coisa perto de 5% para perto de 10% da economia brasileira, do varejo brasileiro, não da economia, do varejo brasileiro. Então, veja, isso não é um crescimento trivial. Isso não aconteceria num ano normal de jeito nenhum. Nós vamos fazer 5 anos em um. Eu falei no protagonismo das startups. Talvez a gente devesse usar novamente a palavra protagonismo em relação a Pernambuco. Pernambuco como um polo digital importante, né, com o Porto Digital, o César. E aí, alguns exemplos que estão saindo daqui de Pernambuco, que estão indo para o mundo. Olha, exemplos saindo de Pernambuco tem muitos. Por exemplo, em atendimento psicológico, tem a Muda, que é atendimento psicológico online. Você tem Daicovid, que é um software, um app de rastreamento que foi feito aqui em Pernambuco também. Você tem todo o trabalho que o pessoal do Fab Lab fez, também aqui é de Pernambuco.
Atende em Casa, que está sendo usado pelo governo municipal e estadual, não só aqui, mas no Brasil inteiro, também foi feito em Pernambuco, foi feito no Porto Digital. O sistema de teleatendimento em saúde, da TI Saúde, por acaso, foi feito também no Porto Digital. Então, não é um, nem dois, nem três exemplos. A Three Wings fez um sistema extremamente interessante de acompanhamento da crise. Então, você tem, eu não sei nem como citar todos os casos, porque a gente tem pouquíssimo tempo agora, mas provavelmente estou deixando de citar muitos que muita gente fez, inclusive gente que está muito perto de mim, e eu peço desculpas logo, mas os exemplos são dezenas. Aqui no Porto Digital, de laboratórios nas universidades, de grupos que se uniram para atacar a crise com tecnologia. O papel e o protagonismo das startups foi imenso, mas devo lembrar que ainda maior quando articulado com grandes empresas que já tinham uma rede de contatos e distribuição ou regional, ou nacional, ou global. Professor, muito obrigado pela participação, mas ainda dá tempo para alguma consideração aí final, né? Algum recado? Essa não foi a última crise desse porte que a gente enfrentou. Eu acho que o que todos nós deveríamos nos preparar, como Estado, como governo, como políticos, como técnicos, como empreendedores, como inovadores, como cientistas, como pessoas, era como é que a gente vai se estruturar para a próxima. Essa crise, para a gente, foi uma crise completamente conjuntural. E a gente foi pego de surpresa só porque a gente quis, porque muitos estudos já diziam, e há muito tempo, tem um estudo muito grande de 2016 que botava como uma das maiores ameaças à continuidade do funcionamento normal da humanidade uma pandemia global como esta que nós estamos vivendo agora. Foi por não termos prestado atenção a esses avisos, que não foram poucos, que nós estamos nessa crise que nós estamos agora. A gente deveria trabalhar para sair dessa crise com muito mais estrutura para lidar com a próxima crise. Seja ela uma crise ambiental, seja um vírus, seja uma crise financeira. Mas nós não podemos continuar simplesmente vivendo e trabalhando como se não houvesse ameaças ao nosso redor, porque as há e são muitas. Ok, muito obrigado, professor Silvio Meira. Lembrando que os programas Opinião Pernambuco, eles também são veiculados nas rádios Universitária FM e Rádio Paulo Freire, no horário das 17h30. Então, a gente agradece a sua participação e até o próximo programa.